meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados nessa noite. Meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo é onde estiver uma, duas, três ou mais pessoas reunidas ouvindo esta palavra, aí está a Igreja de Cristo. Porque a igreja, ela é espiritual, não é mais física, né? Então sejam todos bem-vindos a essa noite para nos saciarmos aqui através dessa palavra que vai nos fazer crescer em Cristo, né? Vai nos fortalecer em Cristo e abrir o nosso entendimento para a realidade da vida, né? Então sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, ou dê um like nesse vídeo, para que ele venha circular por outras redes sociais. Sejam todos bem-vindos, tanto você do YouTube, tanto você do Facebook, né? Se inscreva nesse meu canal no YouTube, principalmente você que tem recebeu acesso a essa página no Facebook. Se inscreva também lá no YouTube, né? Para você fortalecer este canal. Amém, meus amados? Então, vamos para o nosso tema. O nosso tema não é muito agradável, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para ler a palavra, né? E assim vai ser. A feitiçaria evangélica e o antídoto da graça. A feitiçaria evangélica e o antídoto da graça. Amém, meus amados? E para nós entrar nessa homilia, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro dos Gálatas, Gálatas capítulo 3, no versículo de 1 ao 9. Amém? Então, está aqui, versículo 3. Ó Gálatas insensatos. Você vê como Paulo, né, está tratando a igreja dos Gálatas. Essa igreja, meus amados, é muito bom a gente entender isso. A igreja dos Gálatas é uma igreja que não tinha recebido nenhuma outra palavra, nenhum outro evangelho. O primeiro evangelho que a igreja dos Gálatas recebeu foi esse evangelho de Paulo. O Paulo podia estar chamando de insensatos aqui a igreja dos Coríntios, porque na igreja dos Coríntios tinha muita idolatria, muita prostituição, né? Então, Paulo podia estar falando de Coríntios de insensatos, mas não, ele está chamando o povo dos Gálatas, os Gálatas insensatos. Porque os Gálatas eles nunca receberam um outro evangelho, e o primeiro evangelho que os Gálatas recebeu foi este aqui. Mas os Gálatas, com a falta de Paulo, com a ausência de Paulo, eles se bandearam para outro evangelho que se pregava na época, né, há 2000 anos atrás. E quem pregava esse evangelho há 2000 anos atrás? Pedro, Tiago e João e sua companhia. Então Paulo está chamando os Gálatas de insensatos, porque enquanto Paulo estava ausente, alguém ia lá nos Gálatas pregar um evangelho diferente do que Paulo pregava, e eles estavam recebendo esse outro evangelho, né? Porque as pessoas, o sistema religioso que prega a lei, eles dizem que só existe um evangelho, né? Mas não. Diz eles que a Bíblia toda é um evangelho. Não. Aqui mostra claramente que existia nessa época o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Quem pregava o evangelho da circuncisão? Pedro, Tiago e João. E quem pregava o evangelho da incircuncisão? Paulo. Amém, meus amados?
Então está aqui, Paulo chamando, ô Gálatas insensato, quem vos fascinou? Quem vos fascinou? Esta palavra fascinou, do grego, quer dizer pascaino. E a palavra pascaino quer dizer feitiçaria. Por isso que foi feito, nós colocamos esse tema aqui. A feitiçaria evangélica e o antídoto da graça. Porque a palavra fascinou, né? Quer dizer pascaino. E a palavra pascaino do grego também quer dizer feitiçaria. Quem vos fascinou a vós outros, antes cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Então Paulo está mostrando, está falando, reprimindo os Gálatas, que não era para eles estar vendo com uma mente ocupada no homem cravado na cruz sangrando. Paulo queria fazer eles entender o que foi conquistado com aquela crucificação, os benefícios que trouxe à igreja aquela crucificação. E os Gálatas estavam aceitando isso que se pregavam os outros pregadores, né? Como se fosse, trazendo para o dia de hoje, esses filmes de Hollywood aí, né? Que as pessoas faz filme em nome de Jesus de Nazaré, ganha bilhões de reais, né? Faz comércio em nome de Jesus de Nazaré. E Paulo está reprimindo eles aqui. Quem vos fascinou a vós outros, né? Quem vos eu vou trocar, eu vou atualizar o software. Quem vos enfeitiçou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Versículo 2: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso que Paulo fez essa pergunta, depois que Paulo vê tudo aquele povo se bandeando para outro evangelho. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da lei, dando dízimo, fazendo jejum, tomando banho de piscina, comendo pão, bebendo que suco? Foi assim que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi pela fé? Foi pela fé. Então, obras de homens, obras carnais, não cabe aqui no Evangelho de Cristo. É por isso que esses sistemas religiosos não aceitam o Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo não tem braganha, não tem troca, tome lá e me dá cá, que não tem envelope, não tem campanha de Josué, de Sansão, de Dalila, de Manassés. Que evangelho é esse? O Paulo reprimindo os Gálatas, né? Que evangelho é esse que vocês estão recebendo aí? Evangelho que tem que fazer campanha, evangelho que tem que dar dízimo como pagamento, evangelho que tem que fazer sacrifício. Que evangelho é esse? Quem enfeitiçou vocês para que vocês pudessem aceitar esse evangelho de feitiçaria? Porque, meus amados, se você pegar um bem que você tem, uma casa, um carro, colocar numa fogueira tonta para queimar, a pessoa tem que estar muito bem enfeitiçado. Tem que estar muito enfeitiçado para aceitar isto. A pessoa comer pão como o corpo de Cristo, a pessoa tem que estar enfeitiçado para aceitar isso. Beber que suco, dizendo que é o sangue de Cristo, a pessoa tem que estar enfeitiçado para fazer isso. Fazer campanha de Manassés, a pessoa tem que estar enfeitiçado para fazer campanha, porque isso não tem na Bíblia. Isso, além de ser feitiçaria,
Isso é arruinoso para o ser humano, para nossas vidas, para a vida de uma pessoa que vive em Cristo. Amém, meus amados? E era isso que Paulo estava chamando a atenção dos Gálatas, porque Paulo, quando recebeu esse evangelho, foi pregar para os Gálatas, recebeu ordem para ir pregar aos Gálatas, né, que era um povo gentil. Mas ele andava, ele tinha que sair para pregar em outras cidades. Mas enquanto Paulo ia pregar em outras cidades, os da lei, os do evangelho da circuncisão, ia lá. Né? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, não foi na lei. O Paulo pregando os Gálatas, vocês não começaram na lei, tinha que dar dízimo, na lei que tinha que fazer jejum, na lei que tinha que fazer sacrifício, na lei que tinha que guardar sábado. Não, vocês começaram no Espírito, não foi na segunda carne, segundo obras de homem. Estejais agora vos aperfeiçoando, estáis-vos aperfeiçoando na carne. E Paulo, quando se trata nessa carne aqui, Paulo está se tratando da lei. Se eu atualizar o software, estáis agora aperfeiçoando na lei? Vocês não receberam lei. Eu dei para vocês o evangelho de Cristo. E vocês estão querendo se aperfeiçoar na lei? Né? Aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão o que tantas coisas sofreste, né? Que o ministério da lei era um ministério de sacrifício, de morte, de escuridão, de condenação. Sofreste, se na verdade foram então, aquele, pois, que vos concede o Espírito, aquele, Cristo Jesus, né? Não é Jesus de Nazaré, é o Cristo ressuscitado que concede o Espírito e que opera milagre. Então o milagre não é de obras, é do Espírito. Entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei? Está vendo a carne aqui, obras da carne, aqui, nós deixamos aqui atrás. Aperfeiçoando-se na carne, mas Paulo está falando da lei de Moisés. Aquele que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Pela pregação da fé. Então não adianta você, meu amado, minha amada, você está no local que diz que foi curado de um caroço, pela lei, recebendo pregação da lei. Isso não é um milagre. Isso é um engano, é pascalho, é feitiçaria. Porque o milagre é pela fé no Espírito de Deus. É pela fé que se opera milagre. Não é por feitiçaria, por obra, por envelope, por campanha. Não é. Versículo 6. É o acaso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. 7. Sabei, pois, que os da fé, não é os da lei, os da fé é que são filhos de Abraão. Não é os da lei, é os da fé que são filhos de Abraão. Então, se eu dou dízimo, se eu pago dízimo, eu sou filho de Abraão? Não sou. Se eu faço jejum, sou filho de Abraão? Não sou. Se eu bebo que suco, dizendo que é sangue de Cristo, eu sou filho de Abraão? Não sou. Então, meus amados, o evangelho de Cristo é um só. O de Cristo. Agora, o de Moisés, tem vários por aí que pregam o evangelho de Moisés. Mas nós não estamos aqui para receber o evangelho de Moisés. Nós estamos aqui para receber o evangelho de Cristo.
E eu vou até fazer uma advertência agora, neste momento. Se você que tem olhado essa rede, esse meu canal, por curiosidade, não faça isso. Você está observando por curiosidade, né? Você tem assistido algum vídeo por curiosidade, mas você não quer um compromisso com a graça de Cristo, você não quer ser um cristão de fato e de verdade, e se tornar filhos de Deus, então eu vou lhe dar um conselho. Não faça isso por mais de uma vez, porque essa graça, ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar o seu jeito de pensar, ela pode mudar o seu jeito de agir, se você ouvir e ver este vídeo por mais de uma vez. Amém, meus amados? Porque é esse evangelho da graça que transforma. A graça que não transforma, ela corrompe. Então, não tem como você ouvir e ver um vídeo desse por mais de uma vez e não se transformar, não mudar a sua vida, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. Amém? Versículo 6, nós já lemos, né? Versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. 8, ora, tendo a Escritura, não é Evangelho, é Escritura. Escritura é o quê? A Torá. Era a Torá que os judeus liam, a Torá de Moisés, a Torá que Moisés escreveu. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, não era por obras, não era por mandamento, era pela fé. Os gentios, que somos nós somos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios na carne. Na carne nós somos gentios e judeus na carne é judeu. Agora, em espírito, na graça, que somos seres espirituais, somos todos iguais. Amém, meus amados? Então, na graça não existe hebreus, não existe gentios. Na graça existe filhos de Deus, filhos espirituais de Deus. Amém? Justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão. Pré-anunciou o evangelho. Aqui não está dizendo que ele pré-anunciou a Torá a Abraão. Ele anunciou o quê? O evangelho. Não anunciou a Torá, que não tinha sido escrita ainda, né? Ainda ia ser escrita. Pela fé aos gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. 9, vamos ler até o 9. De modo que os da fé são abençoados. Aqui não está dizendo os da lei, os que cumprem sábado, os que dão dízimo da lei, os que fazem jejum da lei, né? Os que se batizam nas águas da lei são abençoados. Não, aqui está escrito os da fé. Os da fé são abençoados. Com o crente Abraão, amém, meus amados? Eu vou ler o 10, que eu achei aqui muito bonito. O versículo 10 não está na minha lista. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras, né? Todos, pois, que dão dízimo, todos, pois, que comem pão dizendo que é o corpo de Cristo, que é da lei, todos que bebem que suco dizendo que é o sangue, todos que fazem jejum, todos que vão no monte, todos que batizam nas águas, o que é que diz aqui? Das obras da lei, né, que tudo isso aí era obras da lei, estão o quê? Debaixo de quê? De bênção, debaixo de maldição.
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, a pessoa, ela dava o dízimo, ela batizava nas águas, mas não cumpria os outros 610 mandamentos e orações. Essa pessoa estava o quê? Amaldiçoada. É o que está mostrando aqui, ó, no Evangelho. Ela não era amaldiçoada por cumprir lei, porque os da lei, eles querem confundir as pessoas com este versículo aqui. Eles lêem esse versículo separado, né? No versículo aqui, né? No versículo 10, né? Que está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as obras, em todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se a pessoa não entender isso aqui, ela diz: não, você tem que cumprir lei, está escrito. Se você não andar na lei, se você não cumprir os mandamentos da lei, você é amaldiçoado. Mas aqui, a maldição aqui está em cima daqueles que não cumprem os 613 mandamentos e obrigações da lei de Moisés. Então, se você cumprisse os 613, você era uma pessoa abençoada. Mas como você não consegue cumprir os 613, você se torna uma pessoa amaldiçoada. Por isso que você consegue, você vê. Quem está na graça vê isso. Mas quem não está na graça não vê. Casas destruídas, famílias destruídas. E elas não sabem o porquê que aquela casa está destruída, separadas um dos outros, né? Doenças que não tem cura, toda hora no médico. Então as pessoas não entendem isto. A pessoa está na lei, não entende isto, que ela está na lei, não cumpre, não consegue cumprir os 613 mandamentos. Por conta disso vem as maldições. Filhos nas drogas, meninas, as jovens virando sapatona, homens mesmo depois de casado, depois de ser pai, virando, vamos falar o linguajar completo, virando viado. Por quê? Porque não estão na graça de Cristo. Se tivesse na graça de Cristo, eram abençoados, você não via essas coisas, você não via essas coisas. É como eu vi um rapaz, um desses pregadores nas redes sociais hoje, falando dos 3 tipos de eunucos, né? 3 tipos de eunucos. Eu não quero entrar nesse assunto agora. Os 3 tipos, quem sabe o que é eunuco? Eunuco é a pessoa que não corta o saco para não poder fazer relações sexuais. É o principal, né? Mas tem 3 tipos de eunuco. O cara estava comentando hoje, né? Então já é um tipo, dos outros 2 tipos, Deus já separou isso aí, por quê? Com maldição. Não é maldito, ele se maldiçoou por ele mesmo, mas os outros 2 é um tipo de maldição, que a pessoa vai sofrer por conta de não estar na graça, estão na lei de Moisés. É um tipo de maldição. Ele mesmo, o cara que estava falando disso, ele mesmo não entende isto, né? Mas os outros 2 tipos de eunuco é um tipo de maldição. Só um que não é maldição, mas a própria pessoa se fez eunuco. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para permanecer nelas. Eu vou ler 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Então, se você cumpre obras da lei, você nunca será justificado por Deus. Você sempre está pendente de algo contrário a Deus. Amém? Colossenses, capítulo 2,
versículo 8 e 9, do 8 ao 10. Versículo 8. Cuidado! Paulo pregando agora, Paulo falando aos Colossos, mandando eles ter cuidado. Porque quem não ouve cuidado, vai ouvir o quê? Coitado. Né? Se a pessoa não ouve cuidado, vai ouvir coitado. E era isso que Paulo pregando aos Colossos agora. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias, né? Com suas filosofias, com as suas teologias. Eu vou mudar porque o curso de teologia de hoje é a filosofia, é a mesma filosofia que Paulo está citando aqui. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então as pessoas fazem um curso de teologia, abrem um salão, põe a placa lá, a igreja do Godofredo, e fica chamando as pessoas para ser enganada, prender elas lá naquele salão, né? Aí eles aplicam o que eles aprenderam na teologia, na pessoa que não entende nada de Bíblia, pronto, prendeu ali, aquelas pessoas ali estão presas, nunca mais elas saem de lá. Conforme a filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Olha que eu estou cansado de ver esses pregadores que fez teologia, dizendo que a igreja, ela tem que seguir os rudimentos do mundo, como era no princípio, né? Como era no princípio. Mas aqui está dizendo o quê? Para não seguir as tradições dos homens, conforme o quê? Os rudimentos, os princípios. No princípio era o quê? No princípio era Jesus de Nazaré, andando no deserto e cumprindo a lei de Moisés. E depois o Jesus de Nazaré morreu, né? Ressuscitou, mas a carne não está no céu, acabou. O livro de Atos dos Apóstolos diz que o corpo dele se desfez nas nuvens, né? E agora é o quê? Agora é o Cristo ressuscitado. Não é mais como no princípio, um homem andando pelo deserto. Agora é um ser espiritual que está em mim, está em você, está em todos nós. Você recebe isto, meu amado? Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, não segundo Cristo. É segundo o quê? Jesus de Nazaré. 9. Porquanto nele habita corporalmente, nele, em Cristo, né? Nós temos a palavra que está em Cristo, no Espírito, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Você recebe essa plenitude da divindade na sua vida, para que você tenha ter sensibilidade do que você pode fazer, do que você não pode fazer. Você mesmo ter essa sensibilidade, não é ir atrás de um homem perguntar o que você deve fazer, é você mesmo ter a sensibilidade, né? Por exemplo, a sensibilidade que você pode beber uma garrafa de cerveja, mas você não pode tomar uma caixa. Isso é uma acessibilidade. Você pode tomar uma dose de cachaça, mas você não pode tomar 1 litro. Isso é uma acessibilidade, né? Também nele estáis aqui, olha a palavra, estáis no pretérito presente do passado, de 2000 anos atrás, né? Estáis aperfeiçoado. Nele nós estamos aperfeiçoados. Se eu estou aperfeiçoado em Cristo,
Como que eu vou atrás de campanha? Como que eu vou fazer? Eu vou tomar tisuque e beber pão dizendo que é o corpo dele. Você já está dizendo aqui que eu já estou aperfeiçoado. Se eu estou aperfeiçoado, eu não necessito de nada disso aqui. De campanha, de tomar suco, beber, comer pão, fazer jejum, porque eu já estou aperfeiçoado. Ele já me aperfeiçoou. Então isso é o quê? Viver em graça. Viver, a graça dele me basta. E só. Se a graça dele me basta, por que eu vou ter que fazer campanha ainda, fazer foto, fazer voto, ponhar meu carro numa fogueira santa? Para quê? Se eu já estou aperfeiçoado. Tudo que eu preciso da minha vida, ele já me aperfeiçoou, ele já me deu. Então isso é viver na dependência de Deus e não na dependência do homem. Amém, meus amados? Ele aperfeiçoados ele, né? Aperfeiçoado, ele é o cabeça. Ele, Cristo é o cabeça da igreja. Não é um pastor, não é um sacerdote, não é um profeta. É ele, é Cristo, é o cabeça. Não é um pastor presidente. Isso é feitiçaria, isso é pascalho. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém, meus amados? Você recebe? Vamos ver o que o profeta Isaías falava sobre isso. O profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, um versículo só. Versículo 13. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim. Então, esse povo aqui, que se aproxima de Deus, é o povo de Deus? Ou é da escola de samba vai? Ou é a torcida do Corinthians? Não. Vê com quem o profeta estava falando. Com aqueles que se dizia de Deus, mas com as suas práticas, eles mostravam outra coisa. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Você vê que essa profecia do profeta Isaías, o Jesus de Nazaré também copiou ela, né? Jesus de Nazaré falou isso aqui para o povo. Vocês se aproximam de mim, vocês dizem que me amam, mas o coração de vocês está longe de mim. O Senhor, vou até ler de novo, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, oh Deus, aleluia, glória, 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 mas o coração está longe. É possível isso, Arnaldo? Não pode. Como que essa pessoa está próxima de Deus, louva a Deus, exalta a Deus, mas o coração está longe dele? Como pode isso? Com a sua boca e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinamente, sabe, fim de ano, aqueles pastores se reúnem para fazer uma tal de convenção, ou até mesmo mês a mês, eles se reúnem para planejar que campanha vão fazer para tomar o dinheiro da igreja. É desse jeito. É o que o profeta está falando isso aqui. O profeta está falando para aquele povo antigo. Mas hoje nós estamos vendo isto aqui, ó. Nós podemos ver isso aqui. Os pastores se reúnem anualmente, mês a mês, para planejar
como que vai tomar o dinheiro da igreja, o que vão fazer. Aí um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e outra dá outra opinião, e o pastor, o presidente, dá a sua palavra final. Não é isso que nós vamos fazer. E assim se efetua o engano na igreja de Cristo. Amém, meus amados? Então, meus amados, é para isso que eu fico chamando você, para você ouvir isso aqui, ler comigo isso aqui, para que essas palavras, ela venha te libertar do engano desses cães gulosos que tem por aí, fazendo fogueira santa, fazendo campanha de Davi, fazendo campanha de Sansão, de Josué, de Manassés. Isso é engano. Campanha de Abraão, são engano. Você não pode cair nisso. Se fortaleça nestas palavras, para que você venha ter força para pelo menos dar uma banana quando eles mandaram você fazer uma campanha. Amém? Jeremias, o nosso profeta Jeremias, também quis dizer alguma coisa, né? Jeremias, no capítulo 5, Jeremias 5, do 26 ao 31. 26. Porque entre o meu povo, você vê que tudo está envolvido quem? Aqueles que se chamam de Deus. Aqui não está envolvendo a escola de samba vai, nem a torcida do Palmeiras. Aqui está envolvendo quem? O povo que se chama de Deus. Porque entre o meu povo se acha perversos, meus amados, fazer você colocar uma casa numa fogueira santa para queimar. Fazer você colocar o seu carro numa fogueira santa para queimar. Isso não é feitiçaria, meus amados. Isso é feitiçaria. A pessoa tem que estar muito enfeitiçado para fazer isso. Fazer você beber um copo d'água depois de uma oração. Isso é feitiçaria. Fazer você amarrar uma fita no braço. Isso é feitiçaria. Fazer você pendurar uma cruz no pescoço. Isso é feitiçaria. E você precisa conhecer isto. Se você não tem o conhecimento disso, esses cães gulosos, dizendo que são ministros de Deus, eles vão te devorando a passo e te prendendo lá, fazendo que você não pode sair de lá. Se perverso, a cada um anda espiando como espreitas os passarinhos, sabe? Aquelas pessoas que andam pondo laço para pegar passarinho. Olha a comparação que o profeta, Deus através da boca do profeta, está dizendo aqui. Esses cães gulosos, eles levantam ou alugam ou compram um salão e põem a placa lá, Igreja do Chifronildo, do Reino de Deus. E engana as pessoas quando pensa que não. Aquele salão está lotado de pessoas enganadas. Um salão cheio de pessoas, mas vazias de Deus, sem conhecimento nenhum de Deus. Espreitei os passarinhos, como eles dispõem armadilha, local, como igreja, isso é uma armadilha. Não existe um local como igreja. Igrejas são vidas. Não é um local com a placa na frente. Aquilo ali é uma armadilha para prender homens.
A armadilha e prende o quê? Prende os homens. E prende os homens. 27. Não, nós ia ler só o... vamos ler até o 31, né? 27. Como a gaiola, olha a comparação do profeta, Deus falando através da boca do profeta. Como a gaiola cheia de pássaro, né? Como a gaiola cheia de pássaro, são as suas asas, são as suas casas cheias de fraude, que é o que tem dentro desses locais com placa de igreja, é fraudes. É fraudes. Precisam ser presos, todos, inclusive os seguidores. Fraudes, e por isso se tornaram poderosos. Olha, eu conheço um aí, ó, que quando abriu o seu açapão, a sua gaiola, ele não tinha uma corda para amarrar a cachorra. Foi obrigado pôr na caixa o apartamento da mãe, como é que chama o nome, né? Empenhorar. Foi obrigado a empenhorar o apartamento da mãe para que ele arrumasse o dinheiro e alugasse a sua primeira gaiola. E hoje está podre de rico aí, ó. Está podre de rico. Esses caras precisam ir para a cadeia. Esses poderosos que enriquece. 28. Engorda, né? Engorda, torna-se nédio, né? Ultrapassa até os feitos dos malignos. Ultrapassa até os feitos dos malignos. Agora eu vou usar a linguagem deles. Maligno aqui na linguagem deles é Satanás. Então, esse povo aí que abre salão aí, põe a placa igreja do Chifronildo, são pior do que Satanás. Eles são... É o profeta que está falando aqui. Satanás. Maligno. Não defende a causa dos órfãos, para que prospere. Lá eles fazem a campanha de Manassés, né? Mas só quem prospera é eles. Compra avião, compra televisão, compra hospital, compra de tudo. Compra de tudo. Só eles que prosperam. Nem julga o direito dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Olha... Não castigaria eu essas coisas? Você está vendo por que essas pessoas sofrem? Porque casas inteiras estão destruídas. De um a tudo, né? De bebedeira, droga, jovens viraram sapatona, jovens viraram viados, mulher separada, mulher dorme separada do marido, doença que não tem, aparece uma cura. Aqui, ó. Por quê? Estão lá praticando coisas erradas, seguindo esses cães. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Não, eu vou só atualizar os softwares. Não me vingaria eu de crentes, de evangélicos como esses? Que bebe que suco dizendo que é o sangue de Cristo? Come pão dizendo que é o corpo? Não me vingaria eu? Eu acho que eu vou me vingar. Vou trazer doença. Vou separar a família. Você está me entendendo, meus amados? Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetiza falsamente. Como é que nós estamos de profeta hoje? Profetizando falsidade. Assim, ó.
tanto nas redes sociais, como dentro desses açapão, dentro dessas gaiolas. Falsamente. E o sacerdote domina de mãos dadas com eles. Até contrata. Os pastores, os sacerdotes, aqui é os pastores, né? Que não existe mais sacerdotes. É os pastores. Até contrata um profeta, um chamado profeta, né? Que não existe profeta. Para mentir ali para aquele povo ali. Enganar aquele povo. Aí termina o culto, sai todo mundo enganado ali. O sacerdote domina de mãos dadas com eles. E o que deseja? E é o que deseja o meu povo. É isso que a igreja hoje, que o povo deseja. E nesses locais aí, ouvir o que um falso profeta, um falso pastor tem a falar. E Deus está falando aqui. É isso que a igreja quer. A igreja ela não quer saber de evangelho, de libertação. A igreja quer saber do engano. Você põe o seu carro na fogueira santa que você vai ter uma Ferrari. Venda o seu apartamento, você vai ter 10, vai ter que comprar um prédio. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer. Né? Pega o envelope da campanha que o seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, o seu filho vai sair das drogas. É isso que eles oferecem. E é isso que a igreja anda atrás. É disso. A igreja não anda atrás de libertação. A igreja não anda interessada em conhecer ter conhecimentos do que é Cristo, do que é Jesus de Nazaré. A igreja anda atrás de bênção, de engano. Bênção é engano. Né? Bênção oferecida por homens é engano. Domina de mãos dadas aqui. O povo pode, assim, de mãos dadas, é isso que o meu povo deseja. É isso que deseja o meu povo. Porém, que fareis? Né? Que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Que fareis? Que fareis quando você morrer? Seu Espírito de Deus. Que fareis? O que vocês vão fazer? Amém, meus amados? Nós já estamos terminando. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo do 16 ao 23. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria, porque era muita idolatria, a face da idolatria dominante na cidade. 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, né? Os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. 18. Alguns dos filósofos epicueiros, né? E estoicos contendia com ele, contendia com Paulo, né? Eles pregando, eles falando da lei de Moisés e Paulo no evangelho de Cristo. Contendia com ele, havendo que perguntasse, que quer dizer este tá galera
chamou Paulo de tá galera, que quer dizer este tá galera. E outros parecem ser pregador de estranho Deus. Então, quando você prega o Evangelho de Cristo para o povo daqui, que vive na lei, ele diz que é estranho, é heresias. Eles costumam chamar de heresia. Não, isso aí é heresia. A igreja não tem conhecimento, recebe. Diz que a pessoa está pregando heresia. Só que a gente lê aqui, ó, versículo por versículo, e eles não lêem nada. Põe uma fogueira tonta lá em cima do chamado altar, que também não é altar, é um picadeiro, né? E a turma vai lá e sacrifica. Não está na Bíblia, mas a turma vai lá e acredita nele. Quando a gente lê o Evangelho, diz que é heresia. E o que eles fazem lá sem ter nada escrito não é heresia. Campanha de Manassés, está escrito? Não tem. E a turma faz. Aí não vê que isso é heresia. Só vê aquilo que a gente lê aqui, que diz que é heresia. Né? Estranho deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Paulo não pregava a Jesus de Nazaré. Paulo pregava o Cristo ressuscitado. 19. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago. Pegaram Paulo e disseram: não, vamos resolver essa questão lá no templo. Levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu ensina? Nova doutrina. E é o que nós vemos hoje. A gente abre o Evangelho, ele diz que a doutrina é um estranho. Né? Diz que é uma doutrina nova. Não, nova é o que eles pregam. Eles pregam a campanha. Tem campanha na Bíblia? Não tem. Então é uma doutrina nova. É uma doutrina nova. Né? 20. Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas. Então o Evangelho, para quem vive na lei, é coisa estranha. Coisa estranha. Queremos saber o que vem a ser isto. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residente de outra coisa não cuidava, senão dizer: ouve as últimas novidades. Você vê que o crente ele não aceita o Evangelho. Para ele é novidade, coisa estranha, novas doutrinas. Né? Lá no caminho de Emaú, os dois caras vinham na charrete lá no carro, e Jesus, depois ressuscitado, acho que foi os primeiros para quem Jesus apareceu. Né? Aí conversando com eles ali, e Jesus perguntou para ele: o que é isso? Vocês estão comentando o quê? De quem vocês estão falando? Eles com Jesus, meus amados. Ali, ó, no terceiro dia, eles andando com Jesus ali, não reconheceram, acharam que era um homem estranho. E quando ele perguntou: de quem vocês estão falando? Aí eles responderam: mas tu não sabes de onde tu és? Que tu não sabes do acontecimento que houve nos últimos dias? Aí Jesus respondeu para ele: não sei não. O que foi? O homem, aquele nazareno, que nós achava que era ele que ia dar a volta por cima, mas hoje é o terceiro dia e nada. E Jesus ali com eles. É assim, meus amados. O que nós vemos a igreja de Cristo ultimamente, né, nos últimos tempos, a igreja de Cristo, Cristo está nela, Cristo está vivendo nela, e ela indo buscar Jesus de Nazaré, né? Se ela pudesse ouvir a voz de Cristo, podia ouvir ele dizer: eu não estou aqui. Você vai me buscar onde? Onde é que eu estou? Porque eu estou em você.
Você está indo me buscar em outro lugar. Desta maneira. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, e eu digo, senhores brasileiros, igreja chamada de Cristo no Brasil, se acorde. Você está sendo enganada. Você não te apresentaram o Cristo ressuscitado. Estão te enganando. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Você passa de frente a um local desse aí, com a placa do Cordofredo na frente, você olha lá dentro, está lá um local chamado altar, Igreja de Cristo, não tem altar. Aí está lá as coisas judaicas lá, chofar, candelabros, mesa da propiciação. O que é isso? Religião. Mas que religião Jesus frequentou? Nenhuma. Paramos aonde? No 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha, está escrito: ao Deus desconhecido. Você sabe aquela placona? Eles levantam um altar, que não existe altar na igreja de Cristo, não tem altar. O altar de Cristo é a nossa mente. Então não tem altar. Eles levantam o altar e põem aquele nomão grande lá: Jesus de Nazaré. Jesus é o meu Senhor. Aí Paulo está dizendo: eu vi lá o nome lá de um Deus estranho. Porque o nosso Deus é o Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado. Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer. Olha, o povo adorando um Deus sem conhecer. Então, com as suas palavras, eles adoram Deus. Mas o Deus que eles adoram não é o Deus, o Cristo ressuscitado. É o Jesus de Nazaré. Então não é Deus. Se está adorando Jesus de Nazaré, infelizmente, não está adorando Deus. Um Deus desconhecido, pois esse que eles adorais, sem conhecer, evangélico não conhece Deus, meus amados. Evangélico não conhece Deus. Por isso que eu falei para você no início, se você passar a ouvir mais esses vídeos, ficar ouvindo mais de uma vez, a sua vida vai mudar. Você vai mudar o seu jeito de agir, de entendimento, porque o Evangelho de Cristo, ele muda. Ele muda. Ao Deus desconhecido, adorai sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. É o Cristo ressuscitado. Que vocês não reconhecem o Cristo ressuscitado, pois esse que vocês pensam que é Deus, não é. É o Cristo ressuscitado. É esse que eu anuncio. Amém, meus amados? Agora sim, a primeira, 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, capítulo 11. Quase uma hora, começa a hora a passar rápido. Capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Quisera eu me suportasses mais um pouco, mas quisera eu me suportais um pouco mais na minha loucura. Suportais-me, pois. 2. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho apresentado para vós, vos tenho preparado, tenho vos preparado
para vos apresentar como virgem pura. O que é uma virgem pura? É uma pessoa, é uma mulher que não teve nenhum outro marido, né? Que é uma mulher, nesse caso aqui é mulher, porque a igreja é a esposa do Cristo ressuscitado. Então, no caso, seria uma mulher pura. Pode até não ter virgindade, mas é pura. Porque ela é de uma mulher, de um homem só. Mas a igreja de Cristo tem três. Tem o Cristo, tem o Jesus de Nazaré e tem o pastor. O pastor é o primeiro, né? É o primeiro marido da igreja, porque a igreja obedece a ele. A igreja não obedece o Cristo ressuscitado. A igreja obedece o pastor. Porque zelo por vós o zelo de Deus, visto que vos tenha preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo. Um só esposo. A igreja tem três. Porque tem um pastor que o pastor manda mais nela do que o próprio Deus. Ela tem que obedecer o pastor. Ela tem que fazer o que o pastor quer. Aí, em segundo lugar, aqui vem Jesus de Nazaré. Em terceiro lugar, aí vem o Cristo ressuscitado. Já fica lá por último, escanteio. Né? Um só esposo, que é o quê? É Jesus de Nazaré. Não, é o Cristo ressuscitado. O Espírito. 3, mais receio, que assim como a serpente enganou Eva, quem foi que enganou Eva? Foi a serpente? Qual foi a serpente que enganou Eva? Adão. Foi Adão que enganou Eva. Enganou Eva e com a sua astúcia. Cobra tem astúcia, meus amados. A quem é empregado a astúcia, a iminência da astúcia? Ao homem. É o homem que tem astúcia. Assim também seja corrompida a vossa mente, né? A vossa mente, o crente hoje está com a mente corrompida, não tem condições de raciocinar. A mente se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. 4, versículo 4. Se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, e Paulo pregava a quem? Jesus de Nazaré no deserto ou o Cristo ressuscitado depois da cruz? O Cristo ressuscitado depois da cruz. Então, se alguém vir pregar um Jesus no deserto, vocês não aceitem. Temos pregado ou aceitais espírito diferente, né? Espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Quem pregava o evangelho diferente? Pedro, Tiago e João. O evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente, esse evangelho que ele prega, né? E eu estou pregando agora para vocês, a esse de boa mente o tolerais. 5, porque suponham, vê se Paulo está falando de Pedro, de Tiago, de João, ou se não é. Porque suponham que nada ter sido inferior a esses tais, olha a palavra que Paulo empregou, a esses tais apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pedro, Tiago e João. Tais apóstolos, eu vou ler os 6. E embora seja falto em falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Então, meus amados, é isso que eu tenho me esmerilhado aqui. Para fazer você que me assiste conhecer isso aqui. E você não ir mais atrás desses cães, destruidores de lares, com as suas leis amaldiçoasas. Amém? Vai lá em Gálatas.
Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha, a certeza que Paulo empregou aqui no evangelho que ele pregava. Um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Se vier um pastor pregando lei para você, amaldiçoe o pastor e a lei que ele está pregando. Amém? Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amaldiçoe. Amaldiçoou os dois. O evangelho que ele está pregando e quem está pregando. Amaldiçoe logo. Amém, meus amados? Romanos capítulo 2, versículo 13 ao 16. Versículo 13 ao 16. Versículo 13. Porque os simples, preste atenção, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Os simples ouvidores, aquelas pessoas, não, só estou ouvindo aqui o pastor está pregando, eu não dou dízimo, eu não faço campanha, eu não bebo que suco, eu não como pão, eu não me batizo nas águas, só estou ouvindo o que o pastor está pregando. Ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam, não basta, você não só ouvir, mas os que praticam hão de ser justificados. Então, eles dizem, olha, tá vendo? Tá vendo? Porque os que praticam a lei, os que praticam 613 mandamentos. Então, praticar só 1, 2, 3, 4, 5, 6, não adianta nada. Você não é justificado praticando 3, 4, 5 mandamentos e ordenanças. Para você ser justificado, você tem que praticar os 613. Isso ninguém consegue. Amém, meus amados? Cadê? Os que praticam a lei. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei, né? Serve vocês de lei, faço vocês bem entenderem, serve vocês de lei para si mesmo. 15. A estes mostram a norma da lei, né? A estes, os gentios, mostra a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, né? A consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo. Esse acusando ou se defendendo quer dizer o quê? Se o meu carro quebrou, eu não dei o dízimo naquele... Eita, acusação, né? Não deu o dízimo, meu carro quebrou. Não deu o dízimo, minha panela de pressão explodiu. Acusando. Mas fez um jejum, arrumou um emprego e... glória! Defendendo-se. Né? Por que eu arrumou um emprego? Porque eu fiz um jejum. Eu fiz um voto. Acusando-se ou se defendendo-se. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, né? Os segredos dos homens,
de acordo, de conformidade com o meu evangelho. Olha, Paulo, com o meu evangelho, o evangelho que ele prega, com o meu evangelho, deixa eu ver se eu li o 17. Não vou ler o 17 não. Então, no dia que Deus julgar esse povo que pratica a lei, aplicando o evangelho em cima deles, aí eles vão ver o sol nascer quadrado, que nem diz o ditado, né? Temos mais duas passagens aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, não é por lei, não é por guardar sábado, não é por jejum, não é por dar dízimo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Não vem de vós. Então não adianta eu querer praticar obras da lei para me salvar, guardar sábado. Não vem de vós. É por fé, e essa fé não vem de vós. É dom de Deus. Então, a fé que salva, a fé salvadora, é um dom de Deus, dado por Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu guardo o sábado, eu sou homem de Deus, eu guardo o sábado. Caiu o celular. Só um momento, meus amigos. Isso já tinha acontecido uma vez. Para observar isso aí. Vamos terminar, falta só um versículo. Nós estávamos onde? Efésios 8 e 9. Isso não é obras, não de obras, porque ninguém se glorie, para ninguém se gloriar. Eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, sou dizimista, eu sou ofertante, tá bem? E para nós encerrar hoje, vou voltar lá em Romanos, encerrar hoje com todas as sortes dentro. Romanos, no capítulo 11. O suporte aí está meio ruim, precisa dar um jeito nele. Romanos 11, versículo 29, para nós encerrar um versículo só. Versículo 29. Porque os dons, né, a fé hoje é um dom. Antigamente, o povo tinha fé de dar, o que eles fazem nas igrejas hoje, né? Fé de dar carro, fé de fazer um sacrifício. Isso era fé própria. Mas a fé, hoje não existe mais essa fé própria. A fé é um dom de Deus, né? E diz aqui, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, você lendo isso aqui, o que é que você entendeu? Salvo, se tu és um salvo, tu és salvo para sempre, porque é irrevogável isso aqui. Se você é um liberto para sempre, porque isso aqui é irrevogável. Amém, meus amados? Se é um abençoado para sempre. Porque isso é dom, né? Isso é dom, e esse dom é de Deus e é irrevogável. Amém? Então, você recebe esse ensinamento, você recebe esse conhecimento que o Espírito Santo nos traz, para que nós venhamos se libertar desses cães gulosos que tem por aí com a placa Igreja do Godofredo, Igreja do Chifronildo. Meus amados, para que você vai buscar Deus aonde, se Deus está em você? Será que você não entendeu isto ainda? Deus está em você. Então você quer ver Deus? Olhe para dentro de você, que você vê Deus. E assim, com esse conhecimento, Deus vai te abençoar. Porque Ele sabe que você vai entender. Se você recebeu uma bênção, você vai entender. Foi Deus que me deu essa bênção. Não foi que eu fiz um voto. Não foi que eu fiz um jejum.
Não foi porque eu dei o dízimo. Não. Você recebeu uma bênção porque Deus te deu. Amém? Paz eterna. Você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Não somente hoje, mas para todo sempre. Todos os dias você vê de cima nessa terra. Amém? E até quarta-feira, após as 19 horas. Amém?